gente ir para o planejamento estratégico. Vamos lá, vamos relembrar o que você primeiramente caiu de paraquedas nesse curso, o porquê que você vai fazer todo esse processo, porque essa clareza mental de o porquê estudar arquitetura na França vai te ajudar muito quando você quiser desistir, quando você não se sentir suficiente, enfim. Então isso vai te ajudar muito. Já coloca no seu caderno, já imprime, coloca na tela de telefone e vamos lá. Então vou lembrar vocês aqui, refrescar a memória, por que eu convido e ensino vocês a estudar arquitetura aqui na França, a estudar na França de forma geral. Primeiro, vida cultural. Gente, a França ela tem uma vida cultural muito barata. Então, por exemplo, para os estudantes de artes, design, arquitetura, a maioria dos museus públicos eles são propriedade do Ministério da Cultura. E as escolas de arquitetura e de arte são propriedade do Ministério da Cultura também. Então, com a sua carteirinha de estudante, você pode visitar o Louvre quantas vezes você quiser gratuitamente, o Arco do Triunfo, o que você quiser. Então tem essa vida cultural, não só de visitar monumentos históricos, esses passeios mais culturais e históricos, como também tem sempre festas sazonais. Então, por exemplo, no Natal tem o Marché de Noël. Por exemplo, no verão tem a festa da Lumière, que é a festa da luz. Tem vários tipos de festivais que em cada estação do ano tem, que são gratuitos, que são em várias cidades, não é só em Paris, não é só em cidades grandes, é em cidade pequena também. Então, eu acho esse ponto muito positivo, porque vai te ajudar aí sua saúde mental, o seu desenvolvimento do francês, fazer eventuais aí colegas, amizades, e isso a longo prazo faz uma grande diferença, sim. Segundo ponto, transporte barato ou quase de graça para os estudantes. Então vamos lá, os transportes eles são municipais e estaduais. Então cada estado e cidade vai ter um preço aí, mas em toda a França para estudantes tem uma oferta aí de pessoas até 26 anos, bem mais barato, de pessoas até 30 anos, com outro valor, mas também mais barato que o normal. Então o transporte aí não vai ser um peso no seu orçamento, você vai conseguir pagar. Alimentação, então vamos lá, falando de alimentação de forma geral, normalmente quem é estudante, quem trabalha, consegue aí fazer suas compras de mercado e ter uma vida aí digna, tá? Mas aqui no caso eu tô falando de restaurantes universitários, que é uma coisa super legal quando você é estudante, é duro e não tem dinheiro. Então entre nesse bonde que eu vou mostrar pra vocês qual que é o restaurante Cruz. Não, brincadeira, gente, mas essa é a vida do estudante, né? Tem pouco tempo e pouco dinheiro. Então aqui na França a gente tem os restaurantes universitários, que são os restaurantes Cruz, e que neles você tem pratos aí de R$3,50, vai ter prato mais caro e vai ter prato mais barato, mas normalmente aí R$3,50, onde você vai ter uma entrada, um pãozinho, um prato principal e uma sobremesa. Então vai ser tranquilo aí, você só tem que fazer a sua carta SLI, a gente vai ter aula sobre isso, tá? E se você ainda tiver uma bolsa da faculdade, esse prato de R$3,50 ele vai sair por €1. Então, muito ótima essa razão para vir estudar na França, né, gente? Me conta um outro país que tem isso. Eu não conheço. Aqui na França, essa é a ajuda que eu mais amo. Tem uma ajuda para você pagar o seu aluguel, meu filho, minha filha. Não é uma ajuda, não tô falando que vai pagar pra você, é a CAF. A CAF é a instituição que ajuda as pessoas, não só os estudantes, mas as famílias, enfim, é uma instituição do governo que dá diversos auxílios. Auxílio para quem é deficiente físico, para quem é mãe, para as famílias, para os estudantes. E a CAF, para nós estrangeiros que não temos o passaporte europeu, ela ajuda sim a gente, ela ajuda com um valor aí de 70 a 90 euros mensalmente. Paga o aluguel? Não paga, mas já é melhor que nada, meu filho. Então pega essa ajuda e vem pra França. Lógico, você vai receber ajuda aqui na França, né? Obviamente, mensal. Esporte, gente, a França, em várias cidades, só em cidades muito pequenas que não existe, mas ela tem uma associação de esportes para estudantes, chama SWAPS. A gente vai ter aula disso. Então você vai poder fazer esgrima, judô, taekwondo, natação, escalada, golfe, por um total de R$0, tá? Então, muito bom. E a longo prazo isso ajuda muito mentalmente, socialmente. Tem algumas cidades, gente, isso aplica às cidades de médio e pequeno porte, que dão desconto para estudantes. Então, por exemplo, tem um cabeleireiro, você mostra sua carteirinha de estudante, ele dá um desconto. Você vai lá dar uma formatada no seu computador, ele dá um desconto. Até mesmo restaurante dá um descontinho, um café. Então, assim, eu acredito que em Paris, em Lyon, não deva ter tanto isso, tá? Porque é muito turista. Muito turístico a cidade, mas em cidade de médio e pequeno porte isso é mais comum. Viajar pela Europa, a razão que muitos de vocês
amam e me falam tanto no Instagram, viajar para a Europa é mais barato. Sim, morando na França é bem mais fácil, né? Ir para os países vizinhos, até porque não é muito longe das fronteiras com a Itália, com a Suíça, com a Alemanha, com a Bélgica, com os Países Baixos, com a Espanha, dependendo de qual canto da França que você tiver, né? Com a Inglaterra, com Portugal. Então, é muito mais barato, sim. A gente vai ter aula só sobre isso. Mas de vários transportes você pode viajar, de trem, de ônibus, de bicicleta, e muito jeito, tá? A gente vai ter aula sobre isso. Aprender uma nova língua, né, gente? Aprender essa língua maravilhosa que é o francês, que é difícil no início, mas depois é mágico. Uma vez que você começa a falar, você não para mais. E um dos motivos, não tão óbvios, mas um dos mais importantes, a maturidade emocional. Quando você muda para um país, né, não só para a França, você adquire uma bagagem emocional e cultural muito grande. Então é como morando um ano na França, é como se tivesse evoluído 10 anos do Brasil. Então esse é um ótimo ponto aí para começar ou continuar a sua carreira nessa nova etapa, nesse novo capítulo, com esse novo olhar. Espero vocês na aula de planejamento estratégico.